Olá, uma ótima noite, são 21h20 e nós estamos de volta ao vivo em TVja e também pelo Facebook. Agora na bancada Reinaldo Azevedo e Augusto Nunes. Tudo bem? Tudo bem, queridos? E aí, como é que estão? Tudo bem. O único programa onde se vai ouvir a voz do Lula. A voz do daqui. Isso é verdade. Você acha que... Ninguém ouviu nesse segundo turno. O presidente, o senhor não foi votar, mas veio aqui a bancada de TV. Eu não fui votar porque é o seguinte, não tinha candidato meu lá, então não reconheço o processo. Tem dito com o Augusto Nunes, quando não tem candidato nosso lá, a gente não vai, né, Augusto? Foi o Augustinho que me ensinou isso. Reinaldo, Augusto, é exagero dizer que o PT sai das urnas neste ano como um partido médio, quase pequeno no cenário político brasileiro, dado o resultado, não só a concentração de eleitores que o partido passa a comandar, mas também a relevância das cidades nas regiões metropolitanas? Quero ouvir o Reinaldo. Olha, sim, né? Acho que é o 10º na lista dos partidos, no número de prefeituras. Quer dizer, um partido, aquele que tem a segunda maior bancada da Câmara, tem a segunda maior bancada do Senado. Né? Até outro dia a primeira na Câmara. Ficar em 10º lugar, né? Na lista, na quantidade de prefeituras, e não só na quantidade, como também no número de eleitores. Aí eu não fiz esse ranking, mas deve ser pior ainda, porque não fez nenhuma grande cidade. Na verdade, o resultado catastrófico para as esquerdas. Eu quero chamar atenção para isso também, porque não é só o PT. Que cidade importante a esquerda elegeu um prefeito? Aracaju? Exato. O PCdoB? Só. Exato. Nada mais. Não é? Onde parecia que podia... disputou o PSOL em Belém, disputou o PSOL no Rio de Janeiro. Perderam, não é? Circunstâncias, aliás, muito particulares fizeram com que o Freixo fosse para o segundo turno. A gente vai falar do Rio daqui a pouco. Exato. Mas, enfim, uma devastação, o que indica que o brasileiro, acho eu, né, por enquanto pelo menos, está fazendo uma opção que não é a esquerda. Exatamente. Né? A esquerda deve estar desesperada, por isso estão ocupando escola, por isso estão tentando ver se conseguem acontecer de algum jeito. Né? Agora é um desastre absoluto. É um grande não aquilo que eles fizeram com o país. Tá? Exato. Reinaldo, para te interromper por um segundo, mas a gente tem na linha o prefeito eleito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, uma cidade importantíssima para o PT, é o berço do PT. Prefeito, boa noite, obrigado por conversar conosco. O senhor me ouve? Eu ouço sim, Reinaldo, boa noite, uma alegria falar com todos vocês, viu? Muito bem, é o Silvio Naval quem fala, tenho aqui do meu lado o Reinaldo Azevedo e o Augusto Nunes. Olá, prefeito. Mais uma vez, parabéns pela sua vitória e eu queria começar perguntando quais são os seus planos de cara para São Bernardo do Campo. A cidade nos elegeu porque escolheu por um projeto de mudança que representa uma máquina pública mais enxuta. Vamos começar dia 1º de janeiro, acabando com o carro oficial no nosso governo. Acabou essa coisa, a sociedade não tolera mais enxugar cargo comissionado. Tem mais de 1.000 cargos comissionados na administração. Vamos reduzir de 24 para 15 secretarias, auditar contratos. Para mim, governo não é um instrumento para servir a um partido, nem ao meu e nem do meu concorrente. Então nós vamos fazer uma máquina pública menor para poder voltar a ter capacidade de investir, reduzir impostos, que é uma prioridade de São Bernardo. São Bernardo, que já foi a capital do trabalho, está se tornando a capital do desemprego. Orlando, meu amigo, você está reconhecendo quem está falando aqui com você, Orlando? Tudo bem? Tudo bem, aqui quem está falando é o presidente Luiz Inácio. Ô, Orlando, você quer dizer que você vai demitir meus companheiros todos aí da prefeitura, Orlando? Olha, o senhor não cumpriu o seu dever cívico, não veio votar. Eu não queria votar, mas eu não veio Sabe que é, Orlando? Vem aqui. Orlando, eu quero explicar para você uma coisa, Orlando. Eu só voto quando eu posso ganhar, Orlando. Aí em São Bernardo eu só ia perder. Não tinha jeito. Então não fui. Você entendeu? O senhor sabe, presidente, que você me disse em 2008, quando eu era candidato, Sei. que você não emprestaria um cheque em branco para mim, não emprestaria o carro para mim usar no final de semana. Então. O senhor está quase a pé e seus cheques estão tudo sem fundo. Tá feia a coisa. Orlandinho, tá feia a coisa pro meu lado, né? Eu vou... Você não quer passar lá no meu duplex pra gente tomar um uísque?
Agora, meu amigo, tá difícil, porque vocês perderam tudo. Guarulhos, Isso aí. É verdade, esse é o perdeu ponto. Mauá, perdeu Santo André, perderam Osasco, tá difícil. Vão Prefeito, ter que- agora falando seriamente, me diga uma coisa, não sei, é claro que esse mapeamento não tem, mas como foi, por exemplo, qual é a estimativa que vocês têm do voto do chamado operariado do ABC, dos trabalhadores da indústria automobilística? Quebrou aquela espécie de monopólio que o PT tinha sobre esse eleitorado? Primeiro que a base, aonde o PT, através do sindicato, dominava há muitos anos, diminuiu muito. A Volks hoje tem próximo de 10 mil trabalhadores, teve 42 mil. É natural que o controle desse eleitor, teoricamente, que eles tinham, perdeu. Segundo, o partido perdeu a sua identidade. O partido que era dos trabalhadores foi o partido que mais desempregados gerou no ABC e no Brasil. Então, as pessoas não se sentem mais representadas por esse partido. E viram claramente no PSDB o antagonismo a isso. Afinal de contas, a história está aí para ser contada. Fernando Henrique entregou o país ajustado para o PT. E hoje a casa está desarrumada. São Bernardo não é diferente. Nós temos hoje na cidade 76 mil desempregados. Enquanto a média do Brasil é de 12% de desemprego, aqui é 18%. Então, claramente, as pessoas escolheram por um projeto que seja antagônico a esse. Prefeito. No primeiro turno, o PT foi derrotado e agora, no segundo turno, alas importantes do partido apoiavam o meu adversário. Então, a sociedade escolheu por um projeto de mudança e, ao mesmo tempo, em um perfil que não é de extrema politização. Eu sou comerciante por família, de tradição. As pessoas querem menos discurso e mais ação. Prefeito. Por isso, pois não? É o Augusto Nunes. Eu Ô, queria... Augusto, tudo bem? Tudo bem? Parabéns pela vitória. Obrigado. E eu queria perguntar o seguinte, no primeiro turno, quando o PT tinha um candidato, qual foi o argumento dele para tentar transferir a culpa pela crise para outra pessoa? Quem é que ele responsabilizava pela crise econômica? Eles fugiam do assunto. Quando eu tive debate no primeiro turno, toda vez que você imputava a eles a responsabilidade pela crise, eles tentavam puxar algum plano ou algum programa do governo para tentar justificar, mas não consegue, porque mais do que ações, palavras são ações. As ações que eles deixaram para o Brasil estão marcadas na vida das pessoas. Pai de família desempregado não quer argumento, não quer resposta, ele quer emprego. Exatamente o que o PT tirou. E teve algum peso, qual foi o peso da corrupção sobre o resultado da eleição, das revelações da Lava Jato? Eu não te ouvi, por favor, repete a pergunta. Qual foi o peso das revelações da Operação Lava Jato sobre a campanha? Esse assunto foi discutido no primeiro turno? Não teve peso. A Lava Jato, não. Eu acho que teve o peso maior da campanha é a crise que assola o país hoje. Perfeito. Até porque a sociedade está tão indignada, está tão saturada de tantos escândalos, que, na verdade, o cara quer solução no problema dele. Na minha ótica, o que impactou nas eleições é a crise econômica que o país foi levado e as ações de mau governo. Agora, que resposta, prefeito, é possível dar na esfera municipal, porque a gente sabe que os instrumentos são limitados, né, na esfera municipal, para responder a essa demanda que é gerada pela crise, que é a questão do emprego, das dificuldades no dia a dia. O que pode ser feito na esfera municipal? Eu pergunto isso porque pode-se criar uma expectativa também de que o prefeito possa dar uma resposta de curto prazo para isso, e a gente sabe que na esfera municipal é muito difícil. Mas dá para dar. Para você ter uma ideia, o ano passado, quando a crise econômica veio, o prefeito de São Bernardo aumentou algumas alíquotas de ISS, aumentou o ITBI, o IPTU de São Bernardo é muito caro. Uma cidade industrial como a nossa, a produção industrial é muito melhor sobre o aspecto de arrecadação do que o imposto diretamente tratado como IPTU, como ISS. Então, a nossa proposta para dar resposta é redução de ISS, lei de incentivos fiscais e até redução de IPTU para as empresas que investirem gerando emprego. O senhor está dizendo que em plena crise o Luiz Marinho aumentou o imposto? O ano passado foi corrigido o ISS aqui e aumentou o ITBI. Estou afirmando isso. Pois é.
Manda os parabéns para ele. Prefeito Orlando Morando, eu quero agradecer a sua participação e desejar um bom mandato para o senhor. Eu é que quero agradecer de poder ser entrevistado por um trio tão importante e competente como vocês. Quero me colocar à disposição. Eu estou aqui no comitê agora, onde está sendo a comemoração. Mas se tiver uma oportunidade, quero um dia ir presente aí pessoalmente para poder falar de São Bernardo e do Grande ABC. Muito obrigado. Já está convidado de antemão. Eu quero dar um recado também, viu, Orlandinho? Se eu quiser sair do PSDB e passar para o PT, é só você me procurar. Não, esse pessoal do Vermelho não gosta de mim. Que pena, Orlando. Então tá, obrigado. Viu? Prefeito, obrigado, um bom mandato, um abraço. Muito obrigado, viu? Essa é uma coisa impressionante que aconteceu no ABC, na Baixada Santista, eu queria repetir, e em São Paulo. Na Grande São Paulo, Cinturão Eles Vermelho. vão governar Araraquara, a maior cidade. Isso. Bom, eu queria conversar com vocês sobre as grandes capitais rapidamente. Vamos lá. Vamos começar pelo Rio de Janeiro. Na sua tela, os números da apuração final do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, eleito com 59,3 contra o Marcelo Freixo, a disputa dos Marcelos. O PSOL perdeu, Reinaldo Azevedo. Perdeu. Como falou um rapaz chamado Tiago Pavinato, que fez, que é um dos coordenadores do MBL, que fez um vídeo muito bom a respeito da eleição no Rio, né? O Rio não teve a escolha de Sofia, teve a escolha de Marcelo. E qualquer escolha era uma coisa dramática. Quer dizer, o que eu agradeci, por exemplo, em votar no Rio de Janeiro foi espetáculo, né? Agora, de qualquer modo, eu não vou esconder, as pessoas sabem o que eu penso, acho que dos males o menor. O programa do Freixo para o Rio de Janeiro é um programa muito bom de quando a esquerda da década de 80. Né? Quer dizer, o PSOL está pelo menos uns 40 anos atrasado, até no terreno do socialismo. Você entende? Agora, há números no Rio de Janeiro que a gente precisa pensar, né? Tem coisas acontecendo no Rio de Janeiro. Então, você vê, os números que eu tenho aqui ainda com 99%. Portanto, do ponto de vista percentual, não mudou quase nada. Mas o Crivella teve 1.691.000 votos, quando era 99% da apuração. O Freixo tinha 1.163.000. Né? Abstenções, 1.314.310. Altíssima. 310. Né? Isso significa... Mais do que o número de votos alcançado? Mais do que o número de votos. Altíssimo. Mais do que o número de votos. Então você tem uma abstenção no Rio de Janeiro que chegou a 46%. Entre abstenção, branco e... Gente que não votou em ninguém. Abstenção, branco e nulo, 46%. 26%, acho, de abstenção por aí. E o resto branco e nulo. Reinaldo, Quer dizer, então aí é um negócio devastador. Não, eu comentei no primeiro bloco o seguinte: os cariocas precisam escolher melhor os candidatos de cara, de modo geral. Porque eles próprios criaram esse problema. Agora, ainda sobre o Rio de Janeiro... No primeiro turno era aquele desastre coletivo. Olha, atenção. E agora são duas escolhas de Marcelo. Né? Com 99% dos votos, você tinha entre brancos, nulos e abstenção 2.005.884. E o Crivella tinha 1.691.73. 314 mil a mais. A que você atribui, Reinaldo? Olha, eu atribuo... Bom, primeiro que, vamos lá, o Rio de Janeiro tem uma particularidade. Os conservadores se dividiram ali e acabou saindo Marcelo Crivella. Quer dizer, dos conservadores, dos centristas do Rio de Janeiro, ele era o pior nome, na minha opinião. Os outros também não eram lá essas coisas. Não eram lá essas coisas. Mas pior nome por quê? Pior nome porque nome muito identificado com uma igreja, nome muito identificado com alguns valores que são valores de sectários. Então não era a melhor escolha. Mas de qualquer modo deu ele, né? Porque os conservadores divididos. E vai contra um Marcelo Freixo, que então, em razão dessa fragmentação, consegue passar para o segundo turno com menos de 17% dos votos. E como nós chamamos a atenção aqui, ele passou para o segundo turno com 360 mil votos a menos do que ele obteve em 2012. E ele foi para o segundo turno. Né? Então aí vira uma coisa, virou o quê? Virou uma disputa de igreja. As pessoas dizem, olha, obrigado, desculpa, não vou. Não vou. Porque aí, assim, o PT em vários lugares não está indo votar e tal. Mas no Rio de Janeiro foi votar no Freixo. Claro que foi. No Rio de Janeiro, o PT participou da eleição. Sim, fizeram campanha, inclusive. Fizeram campanha. Entraram na campanha. Jornalistas. Atenção, sim, a imprensa como um todo.
era uma coisa... Aquela conversinha, quem não vai votar ajuda quem está na frente. Quem está na frente, não sei o que e mesmo. tal. Então aí eu tô doido para pegar as urnas ali do sul, da região sul ali, como é que é? Da Zona Sul. Tô doido para pegar as urnas da Zona Sul, porque deve ter dado esses 70 para Freixo e 30 para Crivella. Onde é que a coisa inverteu? No povo pobre. E quando abriu, quando teve início a apuração, o Freixo teve uma pequena largada na frente, justamente então, porque começa pela Zona Sul, exatamente. Aí a Zona Sul, Laranjeiras, com aquele negócio, aquela gente inteligente e tal, né? E aí, então, nós temos o seguinte, o socialismo hoje depende dos ricos. Isso aqui é uma coisa extraordinária. Ninguém, assim, você imagina o Marx reaparecendo, ressurgindo hoje, Marx, Lenin, Trotsky, né? Falando assim, vamos ver quem votou na esquerda, já que a esquerda resolveu participar da eleição, quem votou na esquerda? Os ricos da Zona Sul, né? Então, assim, eu tenho amigos que foram no debate, o último debate deles lá na Globo, e aí a minha amiga me contando, ela falou assim, bom, aí a gente via o Marcelo Crivella chegar com a sua turma, digamos assim, né? Uma gente muito particular, assim, em certos aspectos. E aí viu o Freixo chegar com a turma toda da Zona Sul, os Gregório do Vivier da vida fazendo selfie, tal. Virou uma chacrinha. Os convidados, virou uma chacrinha. Artistas e intelectuais. Artistas intelectuais do socialismo. Sorri, né? Aqui, essa foto que a gente está vendo ali... Vamos colocar na tela. É uma das poucas fotos em que ele tenta sorrir. Agora, o Augusto, os dois não tem nada a ver com pra gente amarrar que o Rio acha que... Pra gente amarrar o Rio de Janeiro, fechar o Rio de Janeiro, porque tem outras capitais que eu queria fazer algumas perguntas para ouvir a análise de vocês. A vitória do Marcelo Crivella, de certa forma, também pode ser atribuída ao Eduardo Paes, né? Que era um prefeito que tinha uma boa gestão, tinha uma Olimpíada para mostrar, mas permitiu que o campo político se fragmentasse no primeiro turno e escolheu um candidato pesado para carregar no segundo turno. Vocês não acham? Erro, arrogância, achava que elegeria qualquer um. Foi um erro brutal, acho. Eu já disse isso aqui, insisto, eu acho que o Paes fez uma das melhores gestões do Rio de Janeiro nos últimos muitos anos. Seria reeleito, se ele pudesse ser exatamente, acho que ele poderia ser reeleito se fosse candidato. Não conseguiu fazer um candidato, insistiu muito no nome que tinha sido muito queimado na largada. E aí não houve tempo numa campanha relativamente curta, aí sim, quer dizer, a campanha curta pode ter sido boa para o Dória aqui em São Paulo, porque conseguiu emplacar um discurso, aí não deu tempo de virar e tal, mas a campanha no Rio, para um candidato que vinha sendo tão queimado desde o começo, uma campanha curta é ruim. E, ironicamente, encurtada pela Olimpíada, que favoreceu a imagem do Eduardo Paes. Isso, exatamente. Ironicamente. Então, e permitiu essa fragmentação, insisto, do campo conservador. Todas essas pessoas que chegaram ali, que estavam junto com o Eduardo Paes em 2012, tá certo? E todos, é verdade. Uma vantagem gigantesca, né? O Eduardo Paes em 2012 se elegeu com mais de 2 milhões de votos. O Crivella agora se elege com 1,6 milhões. Crivella, que tinha imagem de perdedor, não mudou em nada. Sim. E ganhou a eleição. Muito bem, então vamos passar para outra capital importantíssima, outro importante colégio eleitoral no Brasil. Vamos para Belo Horizonte, onde Alexandre Calil, você acompanha na sua tela, foi eleito. Já temos 100% das sessões apuradas, 52,98 contra João Leite, do PSDB, 47,02. E aí eu pergunto para vocês, foi um erro ali no finzinho da campanha, porque o João Leite liderou todas as pesquisas, saiu na frente no primeiro turno e, de repente, o Calil, que foi eleito com o discurso "não sou político", era a mensagem que ele tinha a dizer, por um partido nanico, PHS, mas, de repente, derruba o senador e presidente do PSDB, Aécio Neves, em seu reduto eleitoral. De novo, Aécio derrotado, Augusto. Queria ouvir o Reinaldo. Vamos, Reinaldo, vamos lá. Olha, é difícil a situação do Aécio, né? Não tem como. Minas está dando vitória para o PT, por exemplo, deu vitória para o PT 2002, 2006, 2010, 2014 na eleição federal. Ele perdeu a eleição agora municipal, antes a estadual e a presidencial. Isso. Derrotado em todas as frentes. Perdeu a eleição presidencial por causa de Minas. Isso. Se fosse vitorioso lá, se Minas tivesse tido o número de votos, não daria, mas se tivesse tido, por exemplo, a diferença percentual que houve em São Paulo a favor do PSDB, pronto.
E convenhamos, se esperava que Minas tivesse até uma diferença superior, porque afinal o candidato era de Minas. Claro. É isso. Então existe uma rejeição complicada ali que precisa ser avaliada. Teve uma questão muito específica ali, que é a seguinte: a campanha do Calil foi uma campanha muito bem feita. A campanha do Calil tem um garoto porque tem 30 anos, como eu estou com 55, a pessoa de 30 é garoto. Que é o Gabriel Azevedo, um ex-tucano, né? Porque eu tenho particular apreço, que foi o primeiro comentarista do meu blog há quase 11 anos, quando era mais garoto ainda. Ele fez uma campanha, ele comandou a campanha e comandou a campanha de maneira muito, muito, muito inteligente, grudando um pouco no que se fez em São Paulo. Vamos nos lembrar que em São Paulo, ainda que de maneira nem tão explícita, o Dória disse: não sou político, sou gestor. Eu confesso, eu escrevi isso, eu não gosto muito desse discurso antipolítica, não. Porque esse discurso antipolítica Até defender... todo candidato é político. Porque esse negócio assim, vote em mim que não sou político. Como? Imagina. Não. Todos somos. Outra, essa coisa não política pode ganhar uma tradução não muito boa em 2018. Né? Uma vez que a classe política está sendo dizimada. Assim que o Odebrecht terminar de derrubar ali todos que tem que derrubar, vamos ver o que vai sobrar. O discurso antipolítico não é um discurso legal. De qualquer modo, se fez o discurso antipolítico em São Paulo. Não tem jeito. Tudo bem, o Dória aqui mais, né, estava até falando com um amigo hoje, ele disse: não, mas o Dória foi mais sutil. Sim, foi mais sutil. Olha, respeito os políticos, mas eu não sou político. Se você diz respeito político, mas eu não sou político como diferencial positivo, você está dizendo que ser político é ruim. E se fez isso em Minas. Em Minas se fez, e de sorte que botou... Eu até tenho um vídeo que dá para colocar no ar. Nossa produção vai procurar. Olha, você fala, vale a pena botar aparece. um vídeo que está no ar de uma campanha, até botei o vídeo no meu blog, em que a campanha do Calil põe tanto o Pimentel como o Aécio numa sinuca da qual não dá para sair. É a ideia desse rapaz que você citou? Vale a pena Tá, ver. o vídeo tá no ponto já? Se tiver, vale a pena. Quer ver? Você Vamos lá, vamos soltar o vídeo. Agora, interessante que... Bom, tá aí o vídeo. Gente, olha o que eles fizeram conosco em 2008. Nessas eleições, escolhemos apoiar Márcio para prefeito. Porque conhecemos o Márcio. Porque confiamos nele. E sabemos que com o Márcio, BH vai ficar em boas mãos. Vai avançar muito mais. Pode acreditar nisso. Pode acreditar nisso. Pode acreditar? Claro que não. Não vamos cair mais nisso, gente. Nós temos uma grande chance no dia 30 de outubro. Chega de político, é hora de Calil. Pois bem, o Calil, que não tinha experiência política, né, desse porte, sobretudo que participou de uma campanha, ele era presidente do Atlético. Né? Isso. Faz Ganhei uma coisa voto até dessas, do outubro do Cruzeiro. E o gente no final da frase, deu um gente. nó num político que deveria ter aprendido um pouco com o avô, né, que é o Aécio Neves, e que se acha muito esperto. Quer dizer, vai se responder o quê diante disso aí? Então o Aécio está escolhendo mal os candidatos, está cometendo erros sucessivos. Eu acho que ele vai ter dificuldade para se manter na presidência. Eu também acho. É claro que isso tem um Reinaldo, efeito nacional. por tudo que... Até para amarrar, porque imagino que você vai seguir no seu comentário, por tudo que a gente falou do Aécio agora, o Geraldo Alckmin já havia sido vitorioso no primeiro turno. Ganhou tudo no interior de São Paulo. Sim. O Geraldo Alckmin, eu já vou embarcar uma pergunta aí para você no seu comentário. O Geraldo Alckmin é o grande vencedor dessa eleição? Claro que é. É o grande vencedor dessa eleição. Não quer dizer, claro, também não vamos assim agora, é o grande vencedor dessa eleição, já é o grande candidato à presidência, já não... As coisas não, a gente sabe que não são assim. Atenção. Nesta etapa de 2016, sim. Né? Ele, digamos, vou botar em termos do interior de São Paulo, lavou a égua no interior de São Paulo, lavou a égua na capital, com vitória no primeiro turno, comprando briga com os tucanos graúdos. Eu falei, vai ter o Dória. Verdade, né? Garantiu o candidato. Se tivesse dado errado, seria um desastre. Não é só que deu certo, deu muito certo. Ninguém contava até 10 dias antes da eleição vencer no primeiro turno. Venceu no primeiro turno. Né? E Minas e Belo Horizonte, em contraste, o Aécio, mais uma vez, não consegue fazer o candidato. Né? Perdendo para o PHS, que, como partido não existe... Não existe. Tudo bem, em Minas, vamos ser claros, depois ele se recompõe, porque Minas não tem muito, assim, partido, né? A gente via ali a campanha de 2008. Aqui, claro.
Campanha de 2008. Aécio e Pimentel juntos. Hoje, água e óleo. Mas ali não. Ali era água e vinho. Sendo misturado, assim, nem branco nem vermelho, rosa. Né? Era a época em que se dizia a polarização PT-PSDB é coisa de São Paulo. Em Minas, não. Então se tentou esse caminho, que evidentemente não deu certo, a gente viu por várias razões, e que agora foi cobrado. Agora foi cobrado. Agora virou Olha aí, canhão. tá vendo? Eles são políticos, nós não somos. É claro que é uma campanha mais agressiva do que a que se fez em São Paulo, o negócio do chega de político. Né? É mais agressivo, mas se você olhar a mesma campanha, nesse ponto de vista. Sim. Olha, os políticos, nós cansamos deles, eles são muito complicados, né? Precisamos agora de gente com uma outra visão. Né? Então ganhou o discurso contra políticos em Belo Horizonte, ganhou o discurso contra políticos em São Paulo. Né? É algo a se considerar. Incoerente em São Paulo, porque se o Dória dizia que não era político, mas simultaneamente ele lançava a candidatura do Alckmin para a presidência. Quer dizer, o não político lançou no primeiro discurso a campanha do Alckmin à presidência. O Alckmin é político. Né? A gente tem uma outra capital de um estado que eu já brinquei aqui no bloco anterior, o Reinaldo com Augusto, mas eu disse assim, tudo que eu não queria era ser diretor de instituto de pesquisa no Rio Grande do Sul. Mas porque na sua tela você acompanha o resultado de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior venceu a eleição com 60,5% contra o Sebastião Melo do PMDB, Sebastião Melo que levou era o candidato oficial, né, da máquina. Sim. O PDT não tinha um candidato, mas colocou a Brizola na vice, portanto era o candidato da máquina. Uma surpresa o Marquesan, ainda que já tivesse ganhado no primeiro turno. Mas largou lá em quarto lugar. Se você considerar o resultado, vamos lá, vamos recuar 2 meses, 2 meses e pouquinho. Claro que é uma surpresa. Há 2 meses, Marquesan era uma possibilidade. E hoje Marquesan eleito e... Era Luciana Genro contra Raul Ponte. Luciana Genro, Raul Ponte, era um quadro de terror, né? Eu lembro que eu brincava no blog, dizia, ô gauchada, porra, o que vocês estão fazendo aí? Que história é essa? O Sebastião Melo já foi considerado azarão. Isso. Ele começou a Luciana que terminou em 5º lugar, né? O Raul Ponte ficou em 3º. E agora, foi curioso, porque no segundo turno, Porto Alegre teve uma das campanhas mais violentas. É verdade. Do Brasil. Quando ele fala violência, é bala. Né? O Sebastião Melo, a campanha do PMDB foi de uma baixaria, com todo respeito, a campanha do PMDB foi de uma baixaria asquerosa, mas asquerosa mesmo. Pra você ter uma ideia, o principal assessor do Sebastião Melo se matou, né? De uma forma um pouco estranha, se matou com ele cortou a jugular, sozinho, com uma facada no pescoço. A degola, né? Uma autodegola, que é uma coisa estranha. Incomum. Né? Incomum, né? Não teve dúvida. A campanha do Sebastião resolveu jogar o cadáver nas costas do adversário. Isso não faz menor sentido. Do adversário. Isso aí foi... Ultrapassaram todos os limites. Porque os meninos do MBL estavam fazendo campanha, sim, estavam apoiando o Marquesan. E um dos garotos do MBL foi lá e entrevistou esse rapaz que se suicidou. Entrevistou dizendo, olha, você é funcionário fantasma da Assembleia, não é? Fez lá um vídeo, enfim. Né? Bom, alguém que está fazendo campanha política, está acostumado com política. Né? Isso é próprio da política. Ele era coordenador. Ele era coordenador de campanha. Acostumado a ver isso. Né? Então não... quem matou foi o MBL... apoiando a candidatura do Marquesan. Isso foi para televisão. Calma que tem mais. A vice do Sebastião Melo, uma Brizola, prestou a seguinte queixa. Eu fui agredido hoje na rua por uma pessoa que parecia ser do MBL. Ela nega, mas parece ser. Eu disse, bom, estamos de volta agora à tese lombrosiana. A gente olha para a cara e diz assim, não, é MBL, tem cheiro de liberal. Né? E o pior, a imprensa do Rio Grande do Sul, com todo respeito, 0 Hora, jornalistas 0 Hora, reproduziram isso. Então teve assim, baixaria a dar com pau na campanha,
E felizmente, aí contra sim, o Marquesan, promovido pela turma do Sebastião Melo, felizmente a população, quando eu digo felizmente, não vai torcida para esse ou para aquele, não. Porque o resultado do Rio Grande do Sul já era bom. Tirou a esquerda de lá, já estava bom. Mas Raul Ponte... Você permitir esse grau de delinquência em campanha é detestável. É detestável. E aí a população respondeu. De forma maiúscula, 60 a 40, ainda que também lá abstenções, brancos, os números sejam altos. Agora, acho que foi, dos resultados possíveis, o melhor para Porto Alegre. O Nelson Marquesan Júnior é um cara muito bom do ponto de vista político, é um deputado sério, jovem, né? Convicto, jovem. Quando eu digo convicto, assim, não é do tipo que fica escondendo o que pensa. Ele é um liberal, e não fica fazendo discursinho para a esquerda da universidade de não sei onde. Entendeu? Ele é muito claro nos seus propósitos. Tem sido muito claro na sua atuação na Câmara. Isso tudo resultará num bom prefeito? Não sei. Eu só sei que o conjunto até aqui é bom. Vamos ver, tomara. A situação do Rio Grande do Sul é dramática. Eu disse exatamente, disse mais ou menos isso. Eu fiquei muito bem impressionado com o Nelson Marquesan Júnior quando conversei com ele, num encontro casual. Aí, me impressionou muito. Sim. Filho de um cara que teve uma atuação muito digna. Digna, sim. Como deputado no período da ditadura. Presidente da Câmara. Presidente da Câmara, sempre a favor ali da luz, tentando melhorar, né, o quadro, e esse filho está se saindo muito bem. Eu também, como disse, ressalvou o Reinaldo, perfeito. Vai ser um grande prefeito? Não sabemos. Isso. Mas é um belo político surgindo. Bom, da região sul, então, vamos subir lá para o Nordeste, uma importante capital, onde a eleição também foi resolvida no segundo turno. Na sua tela, os resultados de Recife. Geraldo Júlio, do PSB, reeleito com 61,3%, contra o João Paulo, do PT, que teve 38,7%. Era justamente essa a minha pergunta. Era a esperança, né? Era a eleição. Até porque eu sou pernambucano, né? Sim, gente, não chamou o nosso companheiro aqui para Mas não foi, né? Não foi fazer não campanha. Quiseram. Não quiseram. Se eu tivesse ido, quanto ele teve? 39? Teve 38,7%. Baixa pra mim. É isso aí, baixa pra mim. Coisa, né? Pensa bem, né? O que acontece em 2 anos, quando a gente fala, não vamos fazer previsões aí com muita segurança. Exatamente. O que acontece em 2 anos, quem poderia imaginar que o Lula seria convidado a não aparecer numa campanha em Pernambuco. Exatamente. Campanha no Recife. Quem dissesse isso há 2 anos e meio, 3 anos, fala, tá maluco? Tá maluco. Entendeu? E o Lula, se ele provocar, eu saio pelo Brasil. E mais, o João Paulo saiu da prefeitura, ele ficou 8 anos na prefeitura, ele saiu com uma boa avaliação. Ele era bem avaliado. Ele era bem avaliado. Exatamente. Entendeu? Ele era bem avaliado, ele não era Não, o cara bem avaliado, tal, ele não tem aquele desgaste que tem o Humberto Costa. Não. Não. Que, aliás, ele foi preterido quando quis ser candidato agora pelo Humberto Costa, Sim. que o Lula indicou. Isso, que o Lula indicou, já lá atrás, né? E o Geraldo Júlio sai dessa eleição muito forte. Sim. É um candidato potencial ao governo de Pernambuco. Ele que foi secretário do Eduardo Campos, né? Ele é uma espécie de sucessor, aí, entre aspas, do Eduardo Campos. Ele chefiava o Porto de Suape, né? É um nome para 2018. Até quem sabe para ver o que vai acontecer com o PSB, né? Porque o PSB está estranho, né? Se você olhar o comportamento do PSB na votação da PEC, e especialmente do PSB de Pernambuco, ou eles votam contra ou eles somem. Comportamento na Câmara, você tá dizendo? Isso, na Câmara. Não, estou dizendo, o PSB da Câmara. Tá. Dos 32 votos, agora eles só deram 18 para a PEC. Na PEC do teto dos gastos públicos. 14 votos do PSB, e boa parte do PSB de Pernambuco foi mesmo. Não vota, ou vota não, ou não vai. Então é o seguinte, será que o Geraldo Júlio vai dar uma direção para esse PSB, para ir para algum lugar? Porque o PSB está meio assim, né?
Você não sabe para onde PSB vai. não tem comandante. O PSB está se tornando uma coisa, tem alguns PSBs, vamos dizer assim, né? Você tem o o de São PSB Paulo é paulista completamente em São diferente. Paulo, do Márcio França, que apoia o governo do Geraldo Alckmin, e você tem o PSB lá do Eduardo Campos. Que é uma coisa meio assim, meio para lá. Tem meio alguns PSBs por aí. E é um partido muito pequeno para ter tanta tendência, né? Ele é um partido sólido em Pernambuco, Isso, né? isso. Em Pernambuco ele é forte. Bom, vamos passar para outra capital rapidinho, Curitiba. Na sua tela, Rafael Greca, do PMN, eleito com 53,2%. Olha, essa quase, hein? Quase que perdeu a corrida ganha, Augusto. Augusto quase perdeu uma eleição ganha, hein? Ia ganhar no primeiro turno. Eu já disse anteriormente, repito agora, ele ganhou amparado da nostalgia, né? Da velha Curitiba. Da velha Curitiba. Ele foi um belo prefeito e tal. Agora, como político, aquela declaração que ele fez realmente é antológica. Para quem não lembra, ele foi num debate na igreja, católica, né? Que a gente brinca, né? A última coisa que você encontra na igreja católica é católico, né? Na hierarquia. Né? Tudo político. De esquerda, né? Tudo comunista. Ele foi... Ele é maravilhoso. A última coisa que eu acredito que você encontra na igreja católica é a gente que acredita no dogma da cruz. Já da luta de classes, todos. Aí ele vai... Verdade, Augusto. Eu sei. Você pergunta qual que é o evangelho, fala, não sei disso, não, um livro muito antigo. Agora, para falar dos pobres. Ele vai no debate na igreja e diz que, falaram se ele ajudava o povo, o pobre, ele vai e diz que pegou um morador de rua e, por causa do cheiro do morador de rua que ele botou no colo dele, vomitou. É um sincericida, né? Não, total. Eu acho que isso aconteceu. Eu acho que aconteceu e até pode acontecer. Veja, se a pessoa está muito fedida, né? Pode ser a Angelina Jolie, se ela fica sem tomar banho muito tempo, sim, o Brad Pitt, claro. Juntos ou separados. Isso a gente vê nos filmes, contra o cadáver. Gente fede. Assim. Gente que não toma banho fede. Né? E o Greca, coitado. E aí, ele pode até ter vomitado, mas você precisa contar isso. E ele contou assim, com esse jeito quase meio assim. Perdeu a eleição. Quase perde uma eleição que ele ganha no primeiro turno. E a eleição dele tem um componente, é lógico que foi um projeto ali do PSDB, do governador Beto Richa, que não tinha um nome para lançar. Ele entrou e o Greca é um sujeito conhecido na política, foi ministro, já administrou a própria cidade. Mas é mais um partido pequeno que elege um político numa capital importante. A gente acabou de falar do Calil em Belo Horizonte. Agora Curitiba tem o PMN. Essa sopa de letrinhas, isso é curioso. Que é nada, né? Quer dizer, o que é o PMN? O PMN, a rigor, não existe. O PMN hoje é o Greca. É o Greca em Curitiba. Vai ser o Greca em Curitiba. Né? Porque não se encaixou. Ele é uma figura um pouco idiosincrática, né? Então ele não se encaixa direito ali nos grandes partidos. Não, ele saiu de vários. Ele saiu de vários. Então, vai para a PMN. Agora, de qualquer modo, veja, Paraná, com as escolas todas ocupadas, ou todas, 800 escolas ocupadas, aquela bagunça que a extrema-esquerda está fazendo no Paraná, o povo do Paraná não né? Porque essa eleição não é eleição. O que aconteceu com a esquerda no Paraná também? Se danou também. Entendeu? É verdade. Você tem uma eleição em que a esquerda foi banida. Engraçado é que os que ganha o candidato isso, identificado, né, com o governo. Não, e os caras que ganham a eleição, quer dizer, o povo demonstra, assim, olha, nós não queremos. E eles não entendem. Não entendem, eles não sabem nem ganhar. Isso aí. Um prefeito que não foi para o segundo turno, né? Importante a gente dizer isso. E outra, é a base da Lava Jato. Curitiba é a base da operação Lava Jato. A base da Lava Jato, a cidade, aliás, o estado do Paraná está vivendo coisas interessantes aí. Tem a base da Lava Jato, tem agora a ocupação da extrema esquerda, tem a população que notadamente não quer isso. Está deixando claro, a votação de Porto Alegre deixa isso claro. Olha o que fizeram com a esquerda lá em Porto Alegre, não querem. Então, agora, os políticos têm uma dificuldade enorme de reconhecer. Tiveram de remanejar sessões eleitorais no Paraná, porque as escolas estavam ocupadas. Teve eleição até em supermercado. É verdade. Eu queria passar por mais uma capital do Nordeste, uma capital importante. Na sua tela, os dados de Fortaleza. Roberto Cláudio, do PDT, reeleito com 53,5% contra o capitão Wagner, do PR.
Essa eleição, ela pode ser vista, pode ser, a leitura que é possível fazer dela é, de certa forma, uma vitória dos irmãos Ciro e Cid Gomes, do PDT. Acho que a gente não pode tirar do retrovisor que o Ciro é um candidato potencial nas eleições presidenciais, e o capitão Wagner até que foi longe, porque era um projeto também apoiado pelo Tasso Gereissati e pelo Eunício, né? Sim. Ganhou o poder da máquina ali. Já é reeleito. Reeleito. Os dois, os irmãos Gomes, estão fortes ali. Acho até, você quer saber, eu até me surpreendi de fato com o resultado do tal do capitão Wagner. Do capitão Wagner. O capitão Wagner claramente estava sendo apoiado por essas duas forças. Vamos lá, joga na tela enquanto o Reinaldo fala. Capitão Wagner, 46,4. Estava sendo apoiado pelo PSDB, pelo Eunício, para ver se conseguia ali quebrar a força dos Gomes. Agora, é uma força também que se resume ao Estado do Ceará. Sem dúvida. Não sai dali. Sem dúvida. E todas as vezes que o Ciro tentou sair dali, ele consegue, com uma habilidade que é o Greca multiplicado por 10, né? Ele consegue fazer a coisa errada ou a coisa certa para o Brasil. É só deixar que o Ciro fale, que o Cid fale, eles falam, aí eles mesmos resolvem o nosso problema. Exatamente. Então você não é o tipo de gente que você não precisa combater. É pro Ceará. Eles se combatem, eles ficam lá. Vale ali pro Ceará, vale ali a força que tem a família Gomes. Agora, não sai dali. Há uma conversa nos bastidores para ver, quem sabe, o Ciro vire o candidato da frente de esquerda que se pretende fazer. Mas não há a menor possibilidade disso acontecer. A frente de esquerda não aceitaria. Entende? Porque o Ciro tem é a coisa mais parecida com a atualização da figura do coronel que eu Coronel de Sobral. Coronel de Sobral. Ele é um coronel. Excelente. Então ele surgiu inicialmente à esteira de Tasso Gereissati como uma coisa urbana, moderna, uma nova força, que foi quando veio o Tasso, aposentando toda aquela coronelada, César Caos e companhia lá de trás. Mas ele é a figura, ele passou a encarnar a figura do coronel até fisicamente. Tanto que já passou por todos os partidos. Ele é o coronel, ele quer mandar esse negócio. Ele criou o PROS, né? Ele criou um partido e já saiu do partido. Já saiu do partido, exatamente. Não, ele era Arena PDS, depois ele foi pro PSDB, depois ele foi pro PPS, depois PSB, PROS e agora está no PDT. Daqui a pouco não sobra legenda. Vai ter que criar mais uma legenda. Eu queria colocar na tela a eleição de outra importante capital, Belém do Pará. Você acompanha para chamar a atenção sobre o desempenho do PSOL. Zenaldo Coutinho, reeleito, 52,3% contra o Edmilson do PSOL. Eu chamo a atenção. Edmilson, assim, o PSOL com a sua pureza, fazendo aliança com os Barbalhos. Então, exatamente. Augusto, você já se antecipou a minha pergunta, então vamos lá. Comente, por favor. Era justamente o que eu ia dizer. Os Barbalhos, o Edmilson. Isso, o Edmilson. Será que o PSOL, já precisando, a gente faz coisas, não é isso? O Edmilson já disputou o segundo turno lá, a eleição passada. Né? Então ele já tem veio do PT, inclusive. Então ele não é assim. Eu lembro essas coisas para não parecer assim. O PSOL é uma potência no Pará. Não, o PSOL não é uma potência em lugar nenhum, nem no Pará. Né? A figura veio do PT, tá ali, já disputou, né? Contra. E agora com o apoio de Jader Barbalho, esse patriota, esse esquerdista notório. Né? Esse esquerdista notório que está na Lava Jato ali, junto com o PSOL. O PSOL precisou se socorrer, né, do Jader Barbalho. Não deu nem assim. Que aí o ruim de você fazer esse tipo de aliança é o seguinte... E vinha liderando algumas pesquisas. O ruim de fazer esse tipo de aliança é que tem que dar certo. Você concorda? Exatamente. Você vai e faz uma coisa dessa, tem que dar certo. Porque o problema é que você vai dividir o butim depois, você vai administrar... Ninguém vende alma pro diabo à toa. Você faz e dá errado, quer dizer, você decide ser pragmático. Não vai ter outro segundo turno pela frente. Macula o seu próprio credo. Porque, exatamente. Né, eu gosto do Freixo. O Freixo no Rio de Janeiro recusando o apoio do Pedro Paulo, né? Quando ele recusou, não quero apoio do Pedro Paulo. E o partido dele aceitando o apoio do Jader Barbalho. Exatamente. Né? E apoio no Pará quer dizer estrutura mesmo, quer dizer máquina, quer dizer um monte de coisa. Tá certo?
Então, aí, vexame, quer dizer, perde, faz a concessão ao pragmatismo mais chulo e toma na cabeça. Né? Nós estávamos conversando há pouco sobre pequenos partidos e tal, e já falamos desse partido, que eu vou colocar aqui, porque eu quero ouvir o Reinaldo sobre ele, que é a Rede. Ó, parece que a gente combinou, é? né? Joga na tela o que está aqui no meu computador. Essa é a minha próxima pergunta. Olha lá, eu ia chamar Macapá a eleição da Rede. É uma pena que eu não tenho aqui o menino que trabalha comigo, o jornalista que trabalha comigo nos Pingos, que é o Vitor La Regina, para imitar a Marina Silva. O Vitor seguramente está nos assistindo, ele vai imitar a Marina Silva amanhã, comentando a eleição em Macapá. Eu já disse que não entendo. Não entendo. Reinaldo, o que pensa a Marina Silva? Não sei. Ela não conta. Ela não conta. Aliás, o partido está passando... O partido que já era ruim, já era de uma ruindade espetacular. O partido já tinha a ruindade que tem o pensamento da Marina Silva. Que eu já disse, transcreva e não faz sentido. Quer dizer, você pode submeter aquilo a uma análise de qualquer natureza que seja, eu faço a mais pedestre delas, que é uma análise sintática, que é tentar saber onde está o sujeito da frase. Onde está o sujeito da frase, o verbo, sujeito objeto, oculto. O objeto direto, onde é que é para eu tentar aprender. Assim, eu tento capturar o sentido das coisas. Não. Nada ali faz sentido. É uma coisa móvel, sonhar, coisa e tal. E aí, eles ganharam a adesão do Molon, né, no Rio de Janeiro, deputado do PT, que é de esquerda mesmo, quer dizer, não é a Rede, que é aquela esquerda que toma clorofila, que toma suco de mamão e vira aquele negócio e tal. Não, é esquerda. Não é Avatar. Não, é a esquerda sanguinolenta, esquerda carne crua ali, né, é a esquerda carnívora mesmo, né, herbívora sob certo ponto de vista, mas carnívora na sua essência. E ganhou também o Randolfo Rodrigues. Qual foi o senador que fez a melhor defesa da Dilma durante todo o processo de impeachment? Não foi o Randolfo Rodrigues? Foi o Randolfo Rodrigues. 4 votos da Rede no impeachment na Câmara, 2 para cada lado. No Senado, 1 voto contra. O voto deles na comissão, com aquele Aliel Machado, que veio do PCdoB no Paraná, contra. Marina Silva, quando entregava... Se soubesse o que a Marina achava. Não, e lembra, quando a Janaína foi lá e entregou a denúncia, a Rede soltou um documento dizendo que era contra o impeachment. Porque o impeachment é golpe, porque ele é... Bom, aí o impeachment emplaca, aí a Marina disse que é a favor. Depois que emplacou a tese, a Marina é a favor. Só que o partido continua a lutar contra. Então virou uma maluquice. Ninguém sabe o que o partido quer. As pessoas saem do partido sem saber o que sem saber. E aí, assim, defendendo novas eleições. Primeiro, como se fosse possível. Atenção, se o Temer caísse, bom, aí não vamos ver, novas eleições. Mas eles queriam novas eleições no que era claramente um golpe. Porque a única coisa que a Marina sabe que quer. Uma eleição para ela se candidatar. Agora, acho que com esse resultado, a coisa esmoreceu, a figura desapareceu. A Marina não vai ter como retomar o discurso dela. Porque como é que um partido que foi para a eleição passada defendendo a independência do Banco Central... Atenção. Me lembro. Um partido que foi para a eleição defendendo a independência do Banco Central, agora é o mais radical crítico da PEC dos gastos. Não faz nenhum sentido. Faz sentido? Nenhum sentido. Como é que um partido que tem uma candidata à presidência permanentemente em campanha não consegue eleger prefeito nenhum? Como é que faz? Tá certo. Então, assim, no Rio de Janeiro, o tal do Molon, 1%. Mas a situação do Rio tal, vai, 1%. Ia brigar por uma vaga de vereador. Em São Paulo? Aqui em São Paulo? Não, ele está dizendo o Molon no Rio. Agora, a rede aqui nada por Yang, qualquer foi traço, não se elege vereador. Então, assim, e eu quero saber que diabo eles pensam. Aí um grupo sai do Rede, fez lá um manifesto, e eu achei curiosíssimo, porque... E olha que tem uma figura lá que eu adoro, que é o ex-secretário nacional de segurança, o Eduardo, meu Deus do céu. Eu sei. Ele vai ficar bravo comigo. Foi secretário de segurança do Rio. Foi secretário de segurança do Rio.
Eduardo. Já eu dou o nome pra você. Eduardo. Também me deu. E a nossa produção vai localizar. Um branco coletivo, Isso. eu dou o nome Eduardo pra você. Soares. Eduardo né? Soares. Eduardo Soares? É Luiz Eduardo Soares. Lembramos juntos. Luiz Eduardo Soares. Luiz Eduardo Soares. Um beijo pra você, mas esqueci o nome. Excelente quadro. Um excelente quadro. Excelente quadro. Aí ele sai, Não mas sei o que ele tava fazendo Mas lá. aquele manifesto também estranho, porque acusou o partido de ter ido pra direita. Eu não vi o partido ir pra direita. Mas aí que tá, como é que você vai discordar do que não existe? Agora, você vai discordar do quê? Não entendi nada. E a Marina é uma coisa meio assim, ela é aquela coisa hierática, né? Quer dizer, é quase impossível questioná-la. Isso eu sei de coisas que eu sei do partido. É impossível questioná-la dentro do partido. Autoritária. Ela tem aquele autoritarismo, não é autoritarismo do Ciro Gomes. Mexe saco, não sei o quê. Isso é do coronel. Isso é do coronel. Não é também aquela coisa da Dilma que joga o apagador, entendeu? Uma professora brava que jogava o apagador, lembra? Manteiga! Ela aquela coisa assim de não fale alto perto, sabe? Não questione. Você é como a rainha, você não faz perguntas para a rainha na Inglaterra, entendeu? Só a rainha para fazer pergunta, você não pode. Você não pode falar, rainha, que porra é essa aí? Não pode. Você tem que, né? Também não pode beijar a mão, babar na rainha, não pode ficar passando a mão na rainha. E a Marina é um pouco assim, então virou uma Também seita. saiu desmoralizada. Virou uma seita meio light, meio assim, uma coisa meio vegana, sabe? E aquela coisa também de se achar iluminado, né? A Marina tem uma coisa de se achar iluminada, né? A palavra é essa, seita. Companheiro, você não sabe o que ela foi Se ela criasse, você sabe daquela história se ela do criasse sonhava? uma seita, ela seria bem sucedida. Você sabe aquela história que ela sonhava, né? Que ela ia ter que ser do governo? Você conhece a história? Não. Não contei pra você, um Gutinho? Não, pra mim, não. O Guto, vou contar. Eu tô lá na presidência, aí chega a Marina, o presidente, a Marina quer falar com você. Eu falei, puta que pariu, Marina. Falei, pá, manda a Marina entrar. Né? Aí a Marina, falei, o que é, Marina? Aí ela falou pra mim, sabe o que, Guto? Que ela tinha sonhado que Deus mandou ela sair do meu governo. Falei, Deus mandou, é fogo, né? O que eu vou fazer? Eu podia ir lá falar com Deus e falar, não é bem assim, né? Eu falei, sonhou, Marina? Deus mandou? Mandou, tá na hora de eu sair. Então tem que atender uma hora. Eu falei, então, Marina, deixa eu pensar, volta daqui uma semana. Aí vazou, a turma dela vazou pra imprensa. Aí começou o New York Times, aquela revista, aquela economista lá, essa que não gosta de mim. Começou a Marina vai sair, Washington Post, Marina vai sair. Eu falei, eita, vai ser um desgaste. Aí chegou uma semana e falei, Marina, vem cá. Eu tive uma ideia. Falei, Marina, eu também sonhei. E Deus, no meu sonho, falou que você tem que ficar. Aí falou, é? Falei, é. Ela falou, então eu vou ficar. Muito bem. Muito bem. Atenção, isso não é piada. Eu sei. Você está contando. O duro é isso. Eu estou dramatizando. Eu estou fazendo uma graça, mas isso é verdade. Você está contando o que aconteceu. Isso é verdade, cara. Quer dizer, olha, Deus mandou eu sair. Deixa Deus fora. Melhor o teu Deus. E que mania de achar que Deus se mete nessas coisas, porra. Imagina. Se Deus fosse se meter na Terra desse jeito, por que ele ia se meter nisso? Por que não vai se meter lá na África? Mas os dois acham que conversam com Deus. Agora os dois acham que conversam com Deus. Não. Uma conversa com Deus mandou sair do governo. Por que Deus ia mandar Marina sair do governo? Que Deus... por quê? É melhor acreditar no que cara. Deus podia ir lá para Tanzânia resolver problemas horrorosos. Então é que Deus não se mete. Deus tem mais o que fazer. Tanta coisa pra Deus pensar. Vai lá e fala assim, Marina. Da Marina eu gosto daquela coisa, do arco eu sou a flecha, da flecha eu sou o arco. Então, e ela tem aquelas frases, assim, como é que... Do arco eu sou a flecha, que da acho que flecha eu sou o arco. É de um poema do Tiago de Mello, que também é um horror. Que é ruim aquilo. Tiago de Mello estaria na rede. Como é que é caminhar, se aprende caminhando. Mas isso é verdade para qualquer coisa. Caminhar se aprende caminhando, namorar se aprende namorando. E andar de bicicleta, se aprende andando de bicicleta. Escuta, você não aprende nada, assim, teoricamente, né? Você aprende aprendendo, inclusive, né? Reinaldo, vamos correr aqui, porque ainda tem mais um assunto pra gente tratar. São exatamente 22 horas e 14 minutos. Na tela, resultado de Florianópolis. Também vou mostrar na sequência Cuiabá, porque o que eu queria falar era do PMDB. Florianópolis, Jean Loureiro, eleito, derrotou Ângela Amin, do
PP. Olha, foi no finalzinho, ela estava ganhando a apuração. As pesquisas erraram feio com ela. Erraram, é 10 verdade. pontos de diferença. Erraram feio com ela. 10 pontos de É nessa hora que é complicado, porque pesquisa acaba fazendo diferença. Aí não adianta. Desculpa, quando a pesquisa erra por 10, 12 pontos, aí a candidata perde por menos de 2. Historicamente, são eleições equilibradas em Santa Catarina. Historicamente. Agora, Augusto, você conhece bem lá o Estado. Não só, mas eu não queria falar só sobre Santa Catarina, como também para outros estados onde o PMDB teve um bom desempenho. Na tela, Mato Grosso, Cuiabá, capital de Mato Grosso, Emanuel Pinheiro eleito. A pergunta que eu queria fazer para vocês é sobre a força do PMDB. A gente falou muito que o PSDB sai vitorioso, é o grande vitorioso, porque cresceu mais ou menos 15% em relação à eleição anterior, mas o PMDB ainda é o maior partido do Brasil. Sim. Eu queria que vocês comentassem um pouco do PMDB, tendo em vista que o presidente da República hoje é do PMDB. Vou falar, antes de passar para o Reinaldo, falar rapidamente sobre Cuiabá, repetindo até coisas que eu disse hoje. Nos blocos anteriores. Bloco anterior. Cuiabá foi uma derrota do governador Pedro Taques. Ele escolheu o candidato, que ele foi surpreendido pela desistência do prefeito, Mauro Mendes, que é do PSDB, que pelas pesquisas seria reeleito até com alguma facilidade. Ele desistiu da candidatura 2 dias antes da convenção, que apontaria o candidato, e o Pedro Taques fez uma escolha equivocada. Pegou um candidato, fez mais ou menos o que o Aécio fez com o Pimenta da Veiga. Buscou um ex-prefeito, tinha saído para ser candidato a governador, não gostar, etc. E fez uma campanha que ele teve de defender a velha política, da qual ele procura se afastar, e foi eleito por isso, senador, governador, então ficou um negócio meio confuso. Veio um candidato do PMDB mais jovem, embora experiente também como político, ganhou com uma diferença expressiva. Expressivo. E o governador participou colocar na tela de novo enquanto o Augusto fala, jogar na tela. O tipo de derrota que o Pedro Taques não precisava ter. Não, né? Isso inabilidade. Ali atravessar a rua para escorregar na banana que está na outra calça. Aí você vê exatamente, que era uma paixão que a Dilma tinha, impressionante. Exato. Assim. Não podia ver uma casca de banana. Simplesmente poderia ficar fora dessa. Isso. Sem problema nenhum. O prefeito desistiu, não dá. Muito bem, bom, são... Reinaldo agora... Não, eu só queria chamar a atenção, eu acho, Silvio, que essas coisas que você está falando, elas se casam num eixo único. Eu não vejo como o próximo candidato à presidência da República, a próxima eleição à presidência da República, não tem um candidato com apoio de PSDB e PMDB. Também acho. Não, seja de um, seja de outro, não vejo como eles não estarem juntos. Até a população nem vai entender direito se não estiver. Né? Vão ter que estar juntos. O PSDB, sim, teve um crescimento expressivo, o PMDB também teve. É claro que o PSDB tem vitrines mais importantes, tem governa cidades com um número de eleitores, maior. Os maiores colégios eleitorais. Maiores colégios eleitorais estão com o PSDB. Então, é claro que o PSDB como partido, é o grande vitorioso das eleições. Como a grande figura vitoriosa é o Alckmin, por razões óbvias. Mas o PMDB também acabou se saindo muito bem, e acho que você tem um eixo se formando aí, não tem como não estar. Né? Claro, tudo vai depender do que vai sair do baú do Odebrecht, que ninguém sabe, tem mais novidades que o baú do Fernando Pessoa. Aí pela frente. Né? Eu voto com o relator aqui, está certo. Concordo inteiramente. São 22 horas e 18 minutos. Nós ainda temos 2 minutinhos, é pouco tempo, falamos bastante, mas eu queria pedir então que vocês fizessem as considerações finais aí, um amarrado. O Reinaldo já estava nessa linha agora há pouco das eleições, o recado que as urnas deram. Vamos contar o primeiro e segundo turno? Vamos jogar também agora o pacote primeiro turno. Acho que o recado, a gente já falou aqui, não tem como inovar nisso. O recado é um pêndulo que se desloca necessariamente para a direita, para a direita democrática, tá? Porque eu vi aqueles intelectuais da Ampox, né? Que é uma coisa interessante, que não sei porque que os intelectuais de pós-graduação de sociologia são todos de esquerda. Você não pode ter ninguém ali conservador de direita. Então eles acham, o mundo está acabando, a direita. Que bom. Eu até escrevi, eles ficaram bravos, um deles já me xingou hoje, me chamou de ignário. Eu disse, eu gosto quando tem intelectual reunido em Caxambu,
falando do perigo da direita, e a direita ganha eleição e governa o mundo. Né? Eu gosto deles lá fazendo crítica. Que ano é hoje? Que ano é hoje? Entendeu? Então, é claro que o pêndulo se deslocou para a direita, o vexame do PT, 10º partido para o segundo maior partido do Congresso hoje, acho que isso diz alguma coisa. Terá que dizer alguma coisa, tem um reflexo na reforma. Por exemplo, vai ter que discutir financiamento de campanha. Uma das propostas é o financiamento de campanha público, que vão querer discutir. Financiamento de campanha público, meu querido, vamos lá, meu querido eleitor. Será que dá para fazer com base no desempenho dos partidos na Câmara em 2016? Em 2014? Não. Não, né? Não, né? Mudou Porque senão o PT vai levar uma... Senão o PT leva um saco de dinheiro, os outros não levam nada e o PT se danou agora. Então, o financiamento público de campanha, está aí a fraude do financiamento público de campanha. Você vai ter que fazer com base na eleição passada. Em 2 anos, o eleitor mandou o PT para o buraco. Né? E nós vamos encher o dinheiro o caixa do PT. Então é isso. Foi uma eleição em que o PT encontrou o seu merecido destino. Se não é o destino ainda, pelo menos é rumo a seu destino. Augusto. Estou de pleno acordo com o que disse o Reinaldo, só acrescento o seguinte, é interessante esse espaço de 2 anos. A eleição municipal, ela teve uma dimensão nacional porque ela mandou o recado. O impeachment tinha que acontecer. O Brasil mudou. O Brasil mudou. O Brasil é não aquele em que a Dilma... Aliás, vamos travar junto essa, que a ideia é sua, só estou querendo formular. É o seguinte, se faltava uma eleição direta para reafirmar o impeachment... Perfeito. Aí, ó. Perfeito. Da lavra de Augusto Nunes e Reinaldo Azevedo. Exatamente. Muito bem. Não, vamos escreve o seu, escreve o meu, mas... Tem que estar nos 2 blogs. Tem que estar nos 2 blogs. É isso aí. Certo? Exato. Muito bem. Amanhã tem sem edição com o Reinaldo Azevedo? Tem, hoje. Claro. Amanhã tem 1 minuto com Augusto Nunes. Sim, claro. Muito bem. Muito obrigado, Reinaldo. Obrigado, Augusto. Agora amanhã você fala de culinária, né? Porque... Já esgotamos, né? Muito bom. Muito obrigado. E muito obrigado para você que está com a gente ao vivo desde as 19 horas. Daqui a pouco tem repeteco desse programa lá no blog do Reinaldo, no blog do Augusto. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Um ótimo restinho de domingo e até mais.